Então o Fluminense vai muito pressionado amanhã e com um problema a mais, tá? Lúcio Acosta saiu lesionado com poucos minutos no Fla-Flu, vai ficar fora do Fluminense pelo menos um mês. Lesão detectada no ligamento colateral do joelho esquerdo, 3 a 4 semanas de recuperação. Olha, não sei se volta a jogar antes da Copa, não. Se voltar a jogar antes da Copa, vai jogar 2, 3 jogos, 4 jogos. Tá fora por um mês, pelo menos. Lúcio Acosta, apenas um dos 2 principais jogadores do clube, a meu ver. É ele e o Savarino. E eu acho que o Savarino é mais regular, é mais linear, mais consistente até do que o Lúcio, que tem lampejos de genialidade, mas é um cara mais irregular. Tá fora do jogo de amanhã, tá fora por pelo menos um mês. Vai ter que se virar com o que tem. E o pavor, aí é um pavor meu, e eu acho que de muita gente na torcida do Fluminense, é que ele apareça amanhã na escalação com Paulo Henrique Ganso de titular, dada o fator de conservadorismo forte que tem o Zubeldia. E ele falou na coletiva depois do Fla-Flu que o Ganso é o cara que é o cara da posição, é o cara que substitui realmente o Lúcio, que é o cara do meio, que joga ali mais centralizado, e que o Lúcio, o Savarino, na visão dele, é um cara de lado de campo, é um ponto. Pelo amor de Deus, o Zubeldia. O Savarino jogava centralizado também no Botafogo. É um cara que joga, né, flutuando ali pela ponta, pelos lados, pelo meio. Então, assim, soa como loucura, como quase um suicídio voluntário, ele aparecer amanhã em campo com Paulo Henrique Ganso, num jogo que ele já não tem o Lúcio Acosta, ele vai abrir mão também do Savarino, como fez em quase o jogo inteiro do Flamengo. Eu acho que é pedir para dar problema amanhã. Gente, e o Rivadavia, vou repetir, é o melhor time do campeonato argentino. 30 clubes. O Rivadavia é o líder geral da competição, com 29 pontos, em 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São 2 grupos lá. Ele é o líder do grupo B, mas com a melhor campanha geral disparada, tá? O primeiro colocado do outro grupo tem 5 pontos a menos. Então é um jogo de altíssimo risco em que o Fluminense potencializou o risco de forma muito maior com a crise criada e agora sem Lúcio Acosta e com a hipótese do cara me aparecer com o Ganso em campo. Olha, amanhã, vou usar a expressão que a Raíza citou agora há pouco. O jogo do Fluminense com o Rivadavia amanhã, só 21 mil ingressos vendidos por enquanto. E eu acho que é muito, pelo cenário é muita coisa. Não sei se teremos mais de 25 mil torcedores amanhã. Mas o que está se armando para o jogo de amanhã é um barril de pólvora. O Fluminense pode ganhar tranquilamente, amenizar, jogar uma água na fervura, não vai apagar o incêndio, mas vai diminuir a quentura, né, a fervura. Mas se não ganhar o jogo, é um barril de pólvora. O que a gente vai ter amanhã no Maracanã. Garone. Eu tava até dando uma olhada aqui nos números. O Rivadavia perdeu 2 jogos só nessa temporada até agora. E é um time que sofre pouquíssimos gols. Eu tava até olhando porque não tem um ataque muito potente assim. Mas são fortes pelo alto, tá? É jogo aéreo. E o sistema defensivo deles é um time que sofreu 13 gols em 15 jogos ou 12 gols. Eu sei que a média de gols sofridos na temporada é abaixo de 1. Na Libertadores estreou sem sofrer gols. Na Copa Argentina estreou sem sofrer gols. No Campeonato Argentino tem a melhor defesa do campeonato. Para chegar no Maracanã e fazer um jogo mais truncado. Até porque tudo isso que a gente está debatendo aqui, certamente o Independiente Rivadavia está sabendo de tudo. Da pressão que tem em cima do Fluminense, que quem for ao estádio vai estar pressionado, vai pressionar o time se o jogo não começa forte. E o Freitas é o mapa da mina, o conterrâneo. Já conhece o jogador, mas vai saber que existe uma pressão do outro lado que eles podem saber explorar. Que eles podem tentar explorar, que é exatamente cozinhar o jogo. Time argentino, cara. Líder tá fora de casa lá. Vem pra cá, vai vir pra cá pra fazer um jogo ali, talvez até tentar surpreender no início, ou então joga mais retraído ali, confia no seu sistema defensivo que tem se portado muito bem, vai segurando um 0-0, e aí você vai ver a impaciência do torcedor, que já tá... Não precisa de muita coisa pro torcedor do Fluminense ficar impaciente pelo momento que vive, por tudo que aconteceu, que a gente já debateu aqui, e aí fazer esse fator casa, que deveria ser algo positivo pro Fluminense, se tornar algo negativo. Então, saber usar isso. E o Rivadavia, como vem fazendo uma boa temporada, está muito consciente disso também. Empatar no Maracanã, para eles, já não seria um resultado ruim. Mas eles podem até forçar um empate inicial, que se botar a pressão em cima do Fluminense, depois consegue até fazer um golzinho ali, muda totalmente o panorama. Jogo complicadíssimo pro Fluminense. De risco, né, Raíza? Assim, não é um time qualquer, cara. Se fosse, não é que ele tá bem colocado no Argentina, é o melhor time do argentino disparado. Não pode ser ruim. Desculpa, esse time não pode ser ruim. Eu não vi jogar, tá? Mas ruim não pode ser.
E os argentinos gostam, né, de vir aqui no Brasil, jogar no Maracanã, eles se dedicam pra caramba, é sempre um jogo de muita dedicação, de muita correria, de muita entrega, e normalmente eles conseguem dificultar para times brasileiros. É só a gente lembrar no passado do Central Córdoba, né, que não era líder, enfim, do campeonato argentino, não era lá dos melhores times do futebol argentino na ocasião, mas fez um jogo de muita entrega contra o Flamengo, conseguiu um contra-ataque lá, fez o gol e venceu. E lá também o Flamengo não conseguiu vencer. O Flamengo fez a campanha na Libertadores ano passado e não conseguiu vencer o Central Córdoba. Não, são sempre adversários muito chatos. O próprio Lanús veio aqui no Maracanã, fez um jogo também de muita entrega. Perdeu pro Mirassol, mas veio aqui no Maracanã e fez um jogo absurdo. Então, esses times argentinos gostam de vir aqui, gostam de jogar no Maracanã, gostam de enfrentar essas equipes aqui do futebol brasileiro e se entregarem como se entregam. E não vai ser um jogo fácil pro Fluminense, não. E ainda tem essa questão da paciência da torcida, né? Como o torcedor não tá lá com aquela paciência, você começa o jogo, se o Fluminense não estiver bem, se não conseguir, de repente, fazer um gol ali nos 20, 25 primeiros minutos, ou não demonstrar que está jogando bem, uma boa atuação, aí o torcedor já começa a jogar contra também, já começa a chiar, já começa a reclamar, já começa a ficar impaciente, e enfim, então é um jogo muito perigoso para o Fluminense, esse jogo contra o Rivadavia.